Boa noite, irmãos. Que bom estarmos aqui mais uma noite nesse culto de adoração ao Senhor. Nós estamos há alguns dias em nossas casas, mais precisamente 38 dias. No dia 18 de março nós fechamos a igreja na quarta-feira e hoje já são dia 26 de abril, somando aí os dias são 38. Bastante, né? Mas nós somos igreja do Senhor. E temos em nossas casas glorificado o nome do nosso Deus, buscando ao Senhor em oração, em leitura da palavra e cultuando ao Senhor, como estamos fazendo agora, cada um em suas casas. Por isso eu quero compartilhar com os irmãos aqui mais um texto da palavra de Deus. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, lá no livro de Tiago, capítulo 4, o versículo de 13 a 17. Tiago 4, de 13 a 17. De manhã nós vimos que Jesus ele quer nos purificar, ele quer nos limpar, né? Como ele fez com aquele leproso lá. E aqui nós vamos ver nesse texto que nós devemos deixar Deus cuidar da nossa vida. Nesse mundo onde as pessoas procuram cuidado e não sabem. Nós precisamos deixar Deus cuidar da nossa vida. Deixe Deus cuidar da sua vida. Tiago capítulo 4, o verso de 13 a 17. O texto fala da falibilidade dos projetos humanos. É do homem que projeta, mas ele não sabe se vai dar certo porque ele não conhece. O verso 13 do capítulo 4 de Tiago diz assim: Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou então aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal, como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos orar? Deus amado, Deus eterno, Deus santo, nós te louvamos nesta noite, Senhor. E pedimos ao Senhor que nesta hora o Senhor fale conosco, aqui lemos a Tua palavra e precisamos, dependemos e queremos ouvir a Tua voz aqui nesta noite. Oramos assim agradecidos, ó Deus, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Deixe Deus cuidar da sua vida, porque só Ele pode, porque a vida pertence a Ele. Porque a vida depende do amanhã, não é isso? E o amanhã pertence a Deus. Tiago aqui começa nesse capítulo 4 falando daquela guerra contra Deus. E encerra depois falando da vontade de Deus. Lá no início ele vai falando das pessoas resistindo, sabe, ali, às paixões. E aqui nós vemos nesse verso 13 ao verso 17. Tiago falando da dependência do Senhor. Falando que o homem não pode projetar porque ele não conhece. O homem, quando tenta fazer alguma coisa fora da vontade de Deus, ele fracassa. Por mais que ele ache que é bom, por mais que ele ache que vai dar certo, por mais que pareça que vai dar certo, por mais que tudo indica que vai dar certo, não vai. Porque o plano é perfeito e o plano perfeito é de Deus. Por exemplo, quando nós temos exemplos aqui na palavra de Deus, onde estava Abraão e Ló. E Ló escolhe para um lugar, sabe, onde parecia mais bonito, onde parecia ter mais fartura, onde parecia que ia ser mais próspero. O lugar não foi aquilo que Ló esperava, porque não era a vontade de Deus. Quando Davi falha, ali cometendo adultério, depois ele sofre aquilo na sua própria família. Quando o profeta menor Jonas ele desobedece o Senhor, e no patácio ele tem que sair daquele navio. O fato conhecido nosso é que Deus tem um plano para nossas vidas. É por isso que nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus e obedecer esse plano, de confiar nele. Nós não temos como viver hoje sem confiar no Senhor, porque a vida pertence a Ele.
nós precisamos buscar essa sabedoria do Senhor, de colocarmos a nossa vida diante dele. Porque ele sabe o que vai acontecer, porque o plano já está pronto. Nós sabemos que Deus é amor e deseja o melhor para os seus filhos. Muitos às vezes não querem colocar a sua vida diante de Deus, porque acham que isso vai ser muito difícil, porque acham que Deus vai exigir muito, porque acham que Deus vai cobrar muito dele, porque acham que Deus vai exigir uma fé que ele não consegue. E aí vão deixando para depois. Ficam com medo. Mas medo de quê? Se o Senhor é o dono da vida. A resposta é: não existe perigo para aqueles que realmente confiam e creem no Senhor Jesus e colocam a sua vida diante de Jesus Cristo. É deixar Deus, irmãos, cuidar da nossa vida. Por isso que ele diz que ele é o nosso pastor. Quando Davi fala, o Senhor é meu pastor, ele está dizendo, o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida da minha vida. Ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, o Senhor cuida da minha vida. A minha vida, a sua vida é tão pequena e limitada que nós não podemos e não temos força e capacidade para cuidar dela. Quem cuida é o Senhor. O Salmo 102, irmãos, o versículo 3 vai dizer assim: porque os meus dias são como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como fornalha. Só Deus pode cuidar da nossa vida. É por isso que Ele nos chama para entregarmos a nossa vida a Ele através de Jesus. E lendo esse texto de Tiago e pensando no que o homem não consegue projetar a sua vida, nós vemos tantos projetos hoje, né, do que pode acontecer amanhã, o homem não sabe. Nós precisamos, nesse texto aqui, reconhecer Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. A dúvida do incrédulo, aí pegando para que possamos dividir isso com as pessoas. A dúvida deles é de que Deus realmente é o dono da vida. Será que? A pergunta deles. Porque eles acham que pode viver por si só. Eles acham que tem que aproveitar essa vida do jeito que eles querem. Eles não acreditam na palavra de Deus. Que, por exemplo, quando diz lá em Gênesis capítulo 18, quando Sara não podia ter filho porque era estéril e já com a idade avançada, Abraão também com a idade muito avançada, e nasce Isaac. Quando Jesus nasce de Maria, uma mulher virgem, não tinha tido contato com homem algum, o Espírito Santo de Deus entrou no ventre de Maria. Quando o Senhor Jesus ressuscita Lázaro depois de 4 dias sepultado. Ou então a pessoa não acredita nem no seu próprio nascimento, porque foi ali vontade soberana de Deus. Essas pessoas incrédulas vivem como fariseus. Às vezes até entende, sabe das coisas de Deus, mas não tem experiência com Ele próprio. Ou seja, sabe que Deus cria, sabe que Deus governa, mas duvida e não crê que Deus realmente é o dono da sua vida. Não crê que Deus salva. Por isso não entrega a sua vida a Ele. Não entrega a sua vida ao Senhor. E nós precisamos conhecer Deus dessa forma como conhecemos. E conhecer Deus é realmente colocar a nossa vida nas mãos dEle. Conhecer Deus é saber que nós não temos capacidade de viver sem Ele. Como a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. É chegar ao conhecimento dessa verdade, é realmente entender que a única forma que o homem tem para cuidar da sua vida é colocando ela nas mãos do Senhor. No verso 14 que nós lemos, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. É isso que Tiago aqui apresenta como a nossa vida. O que é a vossa vida? É como fumaça, como vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Deus pode cuidar. E para Deus não há nada impossível, porque Deus ele é o dono, Ele pode. Ele é a vez de o Senhor provedor, o Deus onisciente, o Deus onipotente, o Senhor que cuida.
É deixar a nossa vida aos cuidados de Deus. É crer que Deus não falha. É crer que Deus não se atrasa. A nossa vida, irmãos, foi Deus quem deu. E o seu infinito amor, sabe, em direção à nossa vida, é quem dá sustento a ela. Já vimos tanto que o amor de Deus, ele opera na nossa vida. Que o seu infinito amor, que é todo amor, é em função da nossa vida. Deixe Deus cuidar da sua vida. Deus faz isso pelo seu infinito amor. Não é porque somos coitados e precisamos, não. É pelo seu infinito amor mesmo. Ele nos ama e quer cuidar de nós. Deus é justo. E a sua justiça, sabe, junto com o seu amor, direcionado à nossa vida. Ele quer ser o nosso pastor. O que Ele promete, Ele cumpre. Ele promete o cuidado. Não importa qual o seu problema, não importa o seu estado, a sua dificuldade, o que você passa. Jesus já pagou o preço. E o preço pela nossa vida. Preço alto. Mas as pessoas não entendem isso. E às vezes querem aproveitar a sua vida, acaba jogando ela própria fora. Deixando-a de lado. A Bíblia diz, irmãos, em João capítulo 11, versículo 26. Todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso? Ele diz, crês tu nisso? Cristo veio a este mundo para salvar e cuidar da sua vida. É o texto que fala aí a divisa do mês da família. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, ou seja, uma vida eterna. Deixe Deus cuidar da sua vida. A nossa vida é um investimento do Senhor. Por isso que Jesus disse lá na cruz, ele fala, perdoa porque não sabe o que fazem. É um investimento, eu investi neles. Eu morri por eles. Eles vão crer, vão confiar. Ele nos criou para vivermos eternamente com Ele. Se o homem não acreditar nesse investimento, ele está vivendo sem objetivo de vida. Por isso que a Bíblia diz que melhor seria para aquele homem não ter nascido de novo se ele não se encontrar com Jesus. Se ele não entender Jesus como o Senhor da sua vida. Lá em Mateus 26, versículo 24. E nós precisamos nesse tempo ser instrumento de Deus para que as pessoas creiam no plano de Deus para a sua vida. Fazer com que as pessoas entendam que a salvação está em Jesus. E realmente deixar Jesus tirar aquela pessoa do pecado, tirar o pecado dela e dar uma nova vida para ela, assim como fez com Paulo, como estudamos de manhã. Jesus quer transformar a vida de todos. E nós precisamos ser instrumento de Deus para isso, ser o canal de Deus para isso. Por isso que precisamos agir diferente nesse tempo. Agir debaixo do cuidado de Deus, fazendo a diferença. Porque de nada serve para nós, ou servirá para nós, conhecer essas verdades que conhecemos e não vivê-los, não é? Não é o falar, e sim o viver. Não vamos conseguir impactar pessoas pelas palavras, ou pelo nosso conhecimento, mas sim pelo nosso procedimento, pelo nosso agir, pela nossa vida. As pessoas precisam ver isso em nós. Precisam ver que nós confiamos realmente no cuidado de Deus. Nós dependemos realmente do cuidado de Deus. Foi o que Jesus fez por nós, e Ele foi até o final, Ele foi até a cruz do Calvário, entregando a sua vida por nós. E nós precisamos hoje, sendo imitadores de Cristo, depender desse cuidado. Eu dependo de Deus, eu dependo do cuidado de Deus. E aí nós vamos temperar, nós vamos iluminar, nós vamos fazer discípulos. O mundo precisa de referência. A referência é a igreja. E a igreja somos nós. O mundo hoje está precisando de cuidado. Eles estão desesperados com a sua vida, porque não conhecem o amanhã, como diz aqui a palavra. O que adianta o homem fazer se ele não sabe? Se Deus não quiser, nada vai acontecer. Em lugar do que devia dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Deus é soberano. Deus é soberano.
Então a palavra do Senhor no nosso coração nesta noite, irmãos, nesse tempo é: deixe o Senhor cuidar da sua vida. Só o Senhor pode cuidar da nossa vida, porque Ele é o dono dela. Foi Ele quem permitiu e foi Ele quem pagou o preço. Por isso pertence a Ele. Nós pertencemos ao Senhor. Ele pagou o preço. Devemos viver por Ele e para Ele e em função dEle. Depende do cuidado de Deus. Que o Senhor assim nos abençoe e que nesse tempo em que as pessoas estão com medo da vida, possamos mostrar que quem está debaixo da graça e do poder de Deus e do cuidado dEle vive feliz, pois tem Jesus. Vive debaixo da graça de Deus, do cuidado de Deus. E aí tem certeza do amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus, porque o Senhor nos conforta e nos dá essa certeza de vitória. Quero orar para que Deus nos abençoe, continue nos fortalecendo e que possamos, nesse tempo, realmente levar essa esperança às pessoas, que é depender do Senhor. Nós dependemos da graça de Deus para viver. Vamos orar. Deus amado, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que temos aqui de compartilhar a Tua palavra, Senhor Deus, e muito obrigado, porque nós podemos contar com o Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos tem faltado. Nós temos sentido o Senhor como Jeová Jireh na nossa vida, porque o Senhor é o nosso Deus e tem sido Deus na nossa vida. Senhor, muito obrigado. Obrigado por ser igreja do Senhor nesse tempo, por ser escolhido pelo Senhor. Muito obrigado pelos teus filhos em casa. Abençoe cada um dos seus filhos nas suas casas. Dentro da necessidade, cada um o Senhor conhece. Supre toda e qualquer necessidade. Que a paz do Senhor reine na casa dos teus filhos. Que as pessoas que ali chegarem sintam a presença e a paz do Senhor. Deus, rogamos ainda as suas bênçãos pelo nosso Brasil. Ó Deus, pelas dificuldades que o Brasil se encontra, Senhor Deus, pelas mortes, pelas enfermidades. Ah, Deus, tome em tuas mãos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que as pessoas entendam que o governo vem do Senhor. Que o Senhor está acima de todas as coisas. E pedimos ainda, Senhor Deus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, que a comunhão, as consolações, o discernimento, que o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós aqui, ó Deus, sobre os teus filhos em suas casas e sobre todo o povo de Deus, espalhados pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos.